Prosseguindo com nossos estudos em escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje as duas testemunhas como um dos sinais da vinda de Jesus já durante a grande tribulação. No 7º vídeo desta série, falamos um pouco sobre a pregação do Evangelho, incluindo-se a predicação das duas testemunhas mártires. Sugiro assistir quem ainda não o fez, pois o mesmo servirá também de subsídio para o estudo de hoje. Texto base, então, para esse tema, as duas testemunhas, Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 12. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Considerações sobre as duas testemunhas. Alguns intérpretes afirmam que as duas testemunhas agirão na primeira metade da 70ª semana de Daniel. Outros dizem que será na segunda metade. No entanto, fato é que essas personagens agirão durante esse período, onde profetizarão durante 3 anos e meio, desde a cidade de Jerusalém, em Israel. Terão ainda poder e autoridade da parte de Deus para fazer grandes sinais. Ao concluírem seu testemunho, serão mortas pela besta, mas ressuscitarão 3 dias e meio depois, sendo arrebatadas aos céus. Não sabemos ao certo quem serão essas duas testemunhas mártires, apenas especulações sobre quem seriam elas, como por exemplo, Moisés e Elias, Enoque e Elias, Josué e Zorobabel, ou mesmo 2 grupos de fiéis. Nenhuma teoria, no entanto, é conclusiva, com exceção de que elas são as duas oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Parte do vídeo que republicarei hoje, compartilhado no ano de 2022, trata das duas testemunhas mártires, o qual segue na sequência ou assista-o por completo no link disponibilizado. Apocalipse 11, versículo 3. E darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. Aqui eles vão profetizar durante um tempo também, que nos dá a certeza de que ainda faltam 3 anos e meio para terminar a grande tribulação. Eles vão profetizar durante todo esse tempo. Na pior parte ali da grande tribulação vão estar essas duas testemunhas ali que vão testemunhar do Evangelho de Cristo. A segunda parte, as duas testemunhas mártires, Apocalipse 11,
versículo 3 ao 12. O tempo de sua profecia, durante os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. É desconhecida a identidade exata destas duas testemunhas. Especula-se que sejam Moisés e Elias, ou Enoque e Elias, mas nenhuma dessas teorias são conclusivas. Quando a gente fala em testemunha, isso vem lá desde o tempo da lei, lá em Deuteronômio 19:15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então não é por acaso que nós temos essas 2 testemunhas aqui em Apocalipse capítulo 11. Mateus 18:16, aqui o contexto é como se deve tratar a um irmão culpado. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Jesus Cristo como sendo a fiel testemunha, a gente viu lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 19:10, um spoiler aqui, acho que é o primeiro que a gente está vendo. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Então a testemunha é isso, para isso, testemunhar Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. 18 fatos que identificam as 2 testemunhas. São 2 homens, e não alianças ou dispensações, por exemplo. Então, se ele fala isso, que não são alianças e não são dispensações, então significa que alguém interpreta que essas 2 testemunhas são alianças. Por exemplo, a nova aliança e a antiga aliança. Tá? São dispensações, por exemplo. Então ele diz que não, que são 2 homens de fato. Elas são testemunhas de Cristo. Esse poder, lhe será dado no futuro, quando elas vierem à terra. Para isso, não é preciso ser homens que já exercem este poder. Serão profetas, profetizarão nos últimos 42 meses, 1260 dias, ou 3 anos e meio desta era. A era termina, então, no final da grande tribulação, que seria o fim do mundo, O fim dos tempos termina ali, no final da grande tribulação, e começa aí uma nova era com Cristo reinando. Próximo item, ou fato que identifica as 2 testemunhas. Estarão vestidas de saco, são simbolizadas por 2 oliveiras e 2 castiçais que estão diante de Deus. Ele menciona Zacarias 4. Já estavam no céu quando Zacarias profetizou, cerca de 500 anos antes de Cristo. João as viu no céu por volta de 96 depois de Cristo. Por isso, quem quer que sejam, são 2 homens trasladados para o céu, pelo menos 500 anos antes de Cristo. E isto exclui João Batista, o apóstolo João, e qualquer outro homem que viveu depois de 500 depois de Cristo. E eles serão invencíveis durante os 3 anos e meio de seu ministério. Eles terão poder para destruir seus inimigos, do mesmo modo que seus inimigos tentam destruí-las, a respeito das testemunhas. Poderão fazer sair fogo de suas bocas para consumir seus inimigos. Terão poder para fazer parar de chover durante todos os dias de sua profecia. Terão poder para tornar a água em sangue e ferir a terra com pragas quando bem quiserem. Quando o ministério de 1260 dias chegar ao fim, o espírito angélico sobrenatural do abismo usará o anticristo para matá-las. Uma vez que está destinado aos homens morrer uma só vez, escrito lá em Hebreus 9:27, é certo que as 2 testemunhas são 2 homens que nunca morreram, para que possam morrer nas mãos do anticristo no futuro. Isto exclui, como uma das testemunhas, Moisés ou qualquer outro homem que já tenha morrido. Permanecerão mortas por 3 dias e meio e então serão ressuscitadas. Isto também prova que são 2 homens que nunca morreram e que não serão homens imortais, ressurretos, quando descerem do céu para iniciar seu ministério. E aí a gente chega no último item, 18.
Ao que parece, há somente 2 homens na Bíblia que poderiam cumprir estes fatos sobre as 2 testemunhas, Enoque e Elias. Está claramente pré-anunciado que Elias será uma das testemunhas em Malaquias 4, versículos 5 e 6. A gente vai ver isso mais à frente. João Batista nunca foi Elias, cumprindo esta profecia. Ele disse que não era Elias, lá em João 1:21. Só vinha no mesmo espírito e poder de Elias, para preparar o coração dos homens para o primeiro advento do Messias, assim como Elias preparará o coração dos homens para a segunda vinda do Messias. Enoque é o outro homem trasladado que não viu a morte em sua vida na terra. Ele coloca as referências aqui, a gente também vai ler. Ambos profetizaram o juízo, está lá em Judas e 1 Reis. Ambos deverão voltar e morrer sua morte estabelecida na terra, como todos os homens que vivem antes do arrebatamento. Aí ele se refere a Hebreus 9:27, que todos os homens morrem uma vez. Se Enoque ou Elias tivessem sido trasladados em um corpo imortal e glorificado, teriam sido as primícias da ressurreição e não Cristo. Isto prova que estão no céu em seu corpo natural. Vejam que interessante ele coloca aqui. E continuarão ali até voltarem para cumprir Apocalipse capítulo 11. A vida de Enoque e de Elias é paralela em todos os sentidos. Por isso, tem as mesmas chances de ser as 2 testemunhas. Enoque e Elias, 2 homens que ainda não morreram, de fato, tendo sido trasladados antes de vivenciarem a morte. Esse aqui já foi direto. Ele diz que é Enoque e Elias mesmo. 1260 dias vestidas de saco refere-se a 3 anos e meio, a última metade da grande tribulação. As roupas de saco sugerem que o testemunho inclui a pregação do arrependimento. Vamos ao outro autor, as 2 testemunhas. Alguns pensam em 2 profetas escatológicos, que lembrarão Elias e Moisés, com o poder que exerceram. Até completar a sua missão, ninguém lhes poderá tocar, até vão tentar. Quem tentar matar eles vai morrer. Pano de saco. Aí ele diz para a gente conferir o profeta Elias, lá em 2 Reis, era vestuário normal de profeta. Então, quando ele se refere a pano de saco, simboliza isso, se vestindo como profeta, ou mesmo como contrição, arrependimento, como eu coloquei aqui. Gênesis 37:34, então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou seu filho por muitos dias. Aqui é quando José havia sido levado como cativo lá para o Egito. Os irmãos enganaram o pai dele ali. Existem outras referências também aqui, cobertos de saco, se prostraram sobre seus rostos, rasgaram suas vestes, vestiu-se de saco de cinza. Tem bastante referência a respeito disso aqui também. Vamos ver lá Daniel 9, gosto muito de Daniel. Daniel 9, 3 ao 5. A oração de Daniel pelo povo. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então, Daniel aqui está se humilhando diante do Senhor. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqui sobre esses 1260 dias, é o período restante da grande tribulação. Daniel 12, 7. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Então, ele se refere a esse tempo, tempos e metade do tempo. Tempo seria 1 ano, tempos 2 anos e a metade do tempo, meio ano. Apocalipse 13, 5, mais 2 spoilers aqui para a gente fechar.
Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, a partir daqui, Apocalipse 11, o anticristo já começa a dominar, a contar esse tempo aí de 42 meses. E lá em Apocalipse 12, 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Essa mulher vai ser protegida no deserto. A gente vai estudar ainda mais à frente quem é essa mulher. Apocalipse 11, 4. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Com quem as testemunhas se parecem? As duas oliveiras e os dois castiçais lembram Josué, sumo sacerdote, e Zorobabel, príncipe, encarregados de reconstruir o templo no retorno do cativeiro babilônico. Mas quando abrem a boca, incendeiam os seus inimigos e têm poder sobre os céus para que não chova enquanto profetizarem. Isso recorda o profeta Elias. Podem converter as águas em sangue e ordenar pragas sobre a terra. Isto retrocede a Moisés. As duas testemunhas agem como Moisés e Elias e os superam. Moisés e Elias também apareceram ao lado de Cristo em sua transfiguração, conforme está registrado nos evangelhos. Duas oliveiras e dois castiçais, ambos representam as duas testemunhas e se referem à visão que o Senhor deu ao profeta Zacarias. Subtítulo: Duas oliveiras e dois candeeiros, Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E o que significa isso? É explicado lá em Hebreus capítulo 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, ele foi arrebatado. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Malaquias 4, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas será que João Batista era Elias? Ele veio, de fato, no espírito de Elias, mas ele mesmo vai dizer que não era Elias. João capítulo 1, 21. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. Tá? Bem claro. Zacarias 4, versículos 3 e 14. Junto a este, ao candelabro de ouro, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, aqui em Zacarias é a quinta visão, o candelabro de ouro entre as duas oliveiras. Aqui faz menção, então, a Josué e Zorobabel. E lá no monte, né, a transfiguração de Jesus, e eis que lhes aparecem Moisés e Elias falando com ele. Então, quem são elas? Quem são essas duas testemunhas? Vejam que este autor aqui ele vai trazer uma outra versão aqui, diferente dessas outras. Elas não precisam ser duas das personagens já citadas ou qualquer outra, como Enoque, por exemplo. Assim como João, o Batista, veio na virtude e poder de Elias, e não era Elias. As testemunhas também virão na virtude e poder dos profetas, e serão incumbidas de missão semelhante à de Josué e Zorobabel. Consideremos ainda que pode se tratar de dois grupos de fiéis, os santos da tribulação e os israelitas selados, que não se submeterão à autoridade da besta e não aderirão ao sistema que ela implantará. A respeito do Senhor de toda a terra, né, nem precisava a gente mencionar, Isaías 54, 5, ele é chamado Deus de toda a terra, Miqueias 4, 13, ele é o Senhor de toda a terra. Avançamos, Apocalipse 11, 5, se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Sairá fogo à esquerda de vocês aqui, diz respeito ao juízo e não a fogo literal. Seja morto. Isso revela a proteção do Senhor e de qualquer maneira que ela seja necessária. Não há dúvida de que o anticristo procurará matá-los de muitas maneiras.
Aqui na direita, mais um comentário. Estas testemunhas se encontram num mundo semelhante ao de Elias, hostil à adoração ao Deus único. Mas também tem o poder de Elias e de Moisés diante do faraó. Lançarão manifestações da vingança de Deus sobre este mundo que incorrigivelmente luta contra Deus. Essa cena aqui de Elias e os 3 capitães, por exemplo, lá em 2 Reis 1, 10 ao 12. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E aí veio mais um grupo, com outro capitão, mais 50. E novamente ele vai dizer, desce depressa. E aí Elias vai responder, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50 mais uma vez. Jeremias 5,14. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha. Eles serão consumidos. Aqui é uma metáfora, né? Converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. Parece também significar esse texto que a gente leu. E a este povo em lenha, vai queimá-los, serão consumidos. Apocalipse 11:6, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Essa referência à direita aqui da tela, vermelho, estes têm poder. Isso não significa que não haverá chuva por 3 anos e meio, mas sim que eles podem fechar o céu quando lhes pareça necessário. Sem dúvida, não haverá chuva por meses. Lá em Êxodo 7,17, a primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Aqui também o Salmo 105 fala do mesmo, da mesma praga aqui. 1 Reis 17:1, Elias prediz grande seca. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, isso aqui vai ser a revelação do tempo que ficou ali sem chover na época de Elias. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Olha só, 3 anos e meio. De sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas, as viúvas, né, foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E aqui Tiago 5, 17 e 18 vai confirmar mais uma vez o tempo que Elias, pela oração dele a Deus, né, ficou sem chover. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Apocalipse 11, do versículo 7 ao 9, aqui falando da besta que surge do abismo, esse é uma dos mistérios aqui para a gente. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Primeiro comentarista, bem à esquerda aqui, a besta que surge do abismo. Esta é a primeira menção da besta no Apocalipse. Deve ser o mesmo que surge do mar e o mesmo de 17:8. A gente vai ver lá em Apocalipse 17:11. Um mega spoiler aqui. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição.
Esse oitavo aqui é o oitavo rei que surge e é o anticristo. Então ele está falando, e a besta que era e já não é ela também o oitavo. Tá? Então, se referindo aqui ao anticristo. Daniel 7, 21 e 22, eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Hebreus 9, 27 e 28, aqui falando sobre aquela questão de o homem morrer uma vez só, né? E como os homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. 1 Coríntios 15, 20 ao 23, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então ele foi o primeiro a ressuscitar, e não outros. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então a gente coloca essas referências justamente para mencionar Enoque e Elias. Eles não morreram ainda, então eles podem ser essas testemunhas, para que elas venham a morrer e aí sim serem ressuscitadas, para que cumpra essa palavra aqui de que Cristo é a primícia dos que dormem. Mais outro autor, comentarista, acabado o seu testemunho, será no fim dos 3 anos e meio da grande tribulação. A besta os matará. A besta do abismo, para este autor, é um anjo satânico, não um espírito humano de algum homem morto. Este é aquele que foi descrito por João em Apocalipse 17, 8. Ele é um anjo caído que será invisível, mas ajudará enormemente ao anticristo. E com a ajuda desse anjo caído, o anticristo matará as 2 testemunhas, mas não antes que elas tenham concluído o seu ministério. Só vai ser o final desses 3 anos e meio. Essa grande cidade aqui, evidentemente, trata-se de Jerusalém. Satanás fará dessa cidade a capital da homossexualidade, quando ele se refere a Sodoma, e do mundanismo, quando ele se refere a Egito. Tá? Sodoma e Egito, um significando a homossexualidade e o mundanismo na segunda. O outro autor aqui na direita da tela, Jerusalém é assim chamada porque se torna a sede dos sodomitas, os homossexuais, e da prostituição, tá? Perversões sexuais e religiosas, durante os últimos 3 anos e meio em que os gentios controlam a cidade. Isto indica que perversões sexuais e religiosas serão pecados que predominarão no final desta era. E mais outras coisas ainda, né? Os falsos profetas e coisa e tal. A gente viu lá os sinais da vinda de Jesus. Então está aqui o subtítulo, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13, 13. Judas 1,7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A Isaías também, capítulo 1, versículo 9 e 10, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Vai acontecer ainda. Isaías 3:9, e como Sodoma exibem o seu pecado e não o encobrem, ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Jeremias 23:14, mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda, cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Ezequiel também fala alguma coisa. E aqui sobre o Egito, Êxodo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ainda sobre, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, a Jerusalém.
Ezequiel 23, versículos 13 e 19, eu passei essa referência para vocês durante a semana. Ezequiel 23, 3 e 19. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Mas Oholibá, que é Jerusalém, multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Lucas 17, do 28 ao 30, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Apocalipse 11, 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, enquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Tinham atormentado, isto mostra a razão para a longa guerra dos últimos 3 anos e meio contra as duas testemunhas. Este é um autor, aqui vamos ao outro. Os moradores da terra fala de uma celebração mundial, porque as duas testemunhas que causaram tantos problemas ao anticristo foram mortas. Problemas, né? Atormentado, isso revela o que os verdadeiros profetas têm a tendência de fazer. 1 Reis 18, 17 e 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Jeremias 38, 4. Jeremias anunciava ao povo para que se entregasse aos caldeus. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Então aqui Jeremias estava dizendo: se entreguem aos caldeus que vocês vão viver. Então eles falavam aqui também, em outras palavras, que ele estava perturbando os homens de guerra da cidade. João capítulo 7, versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Atos, capítulo 17, versículos 5 e 6, Paulo e Silas em Tessalônica. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Apocalipse 11, 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Esse Espírito de vida, as testemunhas foram ressuscitadas e arrebatadas. Se simbolizam os verdadeiros crentes, então aqui se prevê o arrebatamento na ocasião da vinda de Cristo. Mas, de qualquer forma, a ressurreição das testemunhas lançará grande medo sobre os moradores da terra. Aqui algumas referências sobre o Espírito de vida vindo da parte de Deus. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Subi para cá. As mesmas palavras ditas para João em Apocalipse 4:1. A trasladação das 2 testemunhas encerra a primeira ressurreição, a ressurreição de todos os justos que morreram antes do milênio. É a 5ª trasladação ou arrebatamento. Aqui à direita, estes serão arrebatados no fim da grande tribulação e estarão entre os últimos daqueles incluídos na primeira ressurreição para a vida. Gênesis 5, 23 e 24, Enoque é arrebatado. Todos os dias de Enoque foram 365 anos.
Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui o arrebatamento de Elias, 2 Reis 2, 1 e 11. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui não é o arrebatamento de Jesus, mas a ascensão dele. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vimos hoje então mais um sinal da vinda de Jesus, as duas testemunhas. Dentro em breve veremos mais sinais sobre a vinda de Jesus. Até lá!